É isso, vamos embora. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos falar um pouquinho dos assuntos relacionados a Fluminense. Se você gostar desse vídeo, você aperta o like aqui embaixo. Se você quiser se inscrever aqui também, gostar do canal, você tem um botãozinho aqui embaixo, se inscrever. Vamos embora falar um pouquinho de Fluminense. Roda aí a vinheta. Bem, e a gente abre aqui o vídeo desta segunda-feira, deu um bug aqui nos dias, falando um pouquinho sobre. Vamos lá, né? O Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo, foi pego no. Ele foi pego na regra do doping, né? Enfim, já já vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas, Gabriel, o que isso tem a ver com o Fluminense? Imediatamente depois dessa notícia sair, e essa notícia já vem tendo há um certo tempo, né? E ninguém falava nada, né? Para não dizer ninguém falava nada, assim, eu fui atingido por um conteúdo do André Henning lá no TNT Esportes, que estava explicando quão séria era essa situação e o que era provável até de acontecer. Isso foi ali na segunda-feira passada, no dia do sorteio da Libertadores. E aí, enfim, eu já estava sabendo e pouco depois, alguns perfis nas redes sociais que são perfis do Flamengo, né, que falam de Flamengo ali, não necessariamente do clube Flamengo, mas que falam de Flamengo, imediatamente relacionaram a punição do Gabriel Barbosa com a punição do Manuel. E aí vale para você que me assiste saber a diferença das duas punições. Porque de fato a punição do Manuel foi bem menor do que a do Gabriel Barbosa, mas tem alguns detalhes que você aí precisa saber quando for confrontado aí por teu cunhado, teu amigo, teu colega, teu chefe flamenguista, você fala, veja bem, não é. Sabe quando falam Fluminense que deve a Série B? Você fala, não é bem assim. Você puxa teu caderno, já explica 6 regras do Campeonato Brasileiro de 99, já joga Sandro Hiroshi e já joga Ives Mendes, aí chega e as papeletas amarelas. Então já chega com isso tudo, então vamos lá. Gabriel Barbosa, ele não foi punido por doping. Ele foi punido por não fazer o exame antidoping, que ele fez. Exatamente. Ele pegou 2 anos de punição por conta de ter infringido as regras do doping. Deixa eu até ver aqui o termo exato que ele pegou aqui. Foi punido por tentativa de fraude no antidoping. O que ele tentou fazer ali, em resumo? Tá, vale você ler a matéria inteira lá do GE. Em resumo, ele não quis fazer o exame de início, todo mundo fez, todo mundo do Flamengo, era aqueles exames surpresa, né, que chega no CT, todo mundo fez antes do treino, ele não fez. Depois ele, quando ficou reclamando, destratando os funcionários lá da comissão antidopagem, aí foi almoçar, voltou, aí quando quis fazer, obviamente, o doping, tem que ter um cara te olhando mijar, pô. Como é que senão você vai lá, entra no banheiro, tira um mijo de outro e bota, e que exame antidoping é esse? Tá maluco? Não tá em 1960 não, pô, 70 não. O cara te olha mijar, e aí o jogador ficou puto, não quis isso, e assim, a gente não tá falando de Gabriel Amaral pego no exame, não querendo fazer o exame, não. Ele tá falando de um jogador que já fez isso 30 vezes, pô. O Gabriel Barbosa já fez isso 30 vezes. Não é que ele ficou tímido, não. Pô. Já é normal, uma parada normal pro cara. Enfim, além disso, outras coisas. Não entregou o frasco lá em que ele faz o da mijada aberto. E isso não pode, porque, tipo assim, se ele entrega aberto e ele mesmo não bota o lacre, depois ele pode dizer que mexeram e não é aquela a urina dele. Então, enfim, foi uma série de problemas ali que ele fez. Isso foi em abril do ano passado. E, obviamente, ali, depois de toda aquela confusão e tal, vem julgamento pra cá, ele foi punido pela comissão antidopagem e pegou 2 anos de suspensão. Só que a suspensão dele tem uma diferença em relação à do Manuel. Vocês vão lembrar que o Manuel pegou 8 meses de suspensão. O Gabriel, ele fez até um exame de sangue depois e tal, enfim, colocando ali que ele quis fazer o exame, papapá. Isso foi lá, até por isso foi 5-4, né, a decisão dele. Mas vai lembrar que algumas coisas saem mais rápido do sangue do que saem da urina, por exemplo. Ou, na verdade, é até mais comum o inverso, né? Mas, enfim.
Então, não é muito... O plano antidoping é ter o exame. Por que ele não fez naquela hora? É isso que foi julgado lá. E a diferença principal é o seguinte, a galera relaciona, mas o Manuel usou ostarina, que aumenta o desempenho, não sei o que, e pegou só 8 meses. O Manuel comprovou que foi uma contaminação sem querer. Tipo assim, ele apoiou o refrigerante dele aqui, alguém que tinha consumido ostarina bebeu junto e ele bebeu depois, alguma coisa assim, tô só fantasiando aqui o negócio, tá? Ou a comida que ele comeu em algum restaurante foi armazenada junto com alguma coisa que continha aquela substância e tal. Foi uma contaminação sem querer e mesmo assim o Manuel ficou 8 meses fora. Porque regra de doping é séria. É uma parada. A regra de doping está para o futebol como o pagamento de pensão está para jogador de futebol na legislação brasileira. Jogador, tem aquela máxima, né? Jogador sai preso pode fazer o que quiser, né? A gente tá vendo por aí, inclusive, um monte de jogador fazendo o que quiser e não é preso. Mas só é preso se não pagar pensão. É igual doping. É sério a parada do doping. Qualquer besteirinha, o jogador tem que ter cuidado com tudo que faz. E o Manuel, a gente viu isso. O Manuel não era culpado, foi comprovado que foi uma contaminação sem querer e o cara ficou 8 meses sem jogar. Por que a punição do Gabriel é maior se o teste dele nem deu negativo? Justamente porque ele pode abrir um precedente de outros jogadores não quererem fazer o teste. E quererem fazer um teste por conta própria depois. De exame de sangue, fazer o que quiser. E aí, quando você abre esse precedente e catimba um negócio desse jeito, você está criando um problemaço pelo Brasil. E aí eles deram uma punição mais rígida. Qual que é a parada? O Gabriel não está tomando 2 anos de suspensão, ele está tomando 1. Por quê, Gabriel? Exato. Porque você vai lembrar que o Manuel, ele pegou 8 meses de suspensão e ele foi suspenso em junho, voltou a jogar no final de fevereiro. Não bate 8 meses. Por quê? Porque começa a contar a suspensão a partir do momento em que ele fez a coleta do teste. E no caso do Manuel foi em maio, no jogo contra o River. Então começa a contar a partir do momento da coleta. Só que como essa história do Gabriel tá se enrolando aí desde abril do ano passado, já passou 11 meses da suspensão dele, né, que ele estava jogando e que o processo estava correndo. Agora ele é suspenso, pega 2 anos e ele já volta em abril do ano que vem. Até teve gente que falou que ele já estava suspenso desde o ano passado, né? Porque jogar mesmo não estava jogando. Então, essas são diferenças básicas, tá? Provavelmente deram 2 anos pensando nisso, que se dão, por exemplo, 1 ano, ele já estava liberado para voltar a jogar. Agora, pelo processo ter se enrolado muito tempo. E acho que a defesa do Flamengo também deve ter tentado dar uma segurada justamente para isso acontecer. Ele vai recorrer lá ainda, mas a principal aqui que era falar das diferenças do caso dele com o do Manuel eram esses. O Manuel foi punido por uma contaminação sem querer e ainda assim pegou 8 meses de suspensão. Foi sem querer, e contaminação sem querer, obviamente, não faz a menor diferença para o desempenho esportivo, e ainda assim foram 8 meses. No caso dele, não. Ele não quis fazer o teste antidoping. Ele descumpriu as regras do teste antidoping. E a partir do momento em que ele fez isso, ele pegou 2 anos, que na verdade é 1 ano só. Então, tá esclarecido. Vamos falar aqui agora sobre Superbet e camisa do Fluminense. São 2 assuntos aqui paralelos. Primeiro sobre camisa do Fluminense, né? Viralizou essa foto aqui que o Wallace Fusoni, @FusoniFFC, postou lá no Twitter, tá aí na tela. Viralizou essa foto aí de um preço da camisa. Isso aí deve ser de um shopping, né? Pelo visto, alguma loja botou ali a bolsa e tal. R$ 429,98. Que isso, né? O valor da camisa, agressivo. Enfim, tem alguns detalhes aí sobre esse preço de camisa que assustou um monte de gente. Provavelmente essa camisa versão jogador. E 2, se não for a questão de ser a versão jogador, é porque tem o patch de campeão da Libertadores ali que encarece a camisa também, tá? Mas eu te garanto uma coisa, na Foot Fanatics, chegando lá, vai estar muito mais barato que isso, ainda mais usando o cupom JORNADA, tá? Jornada 10. Usa lá em qualquer produto do Fluminense, você pode usar o cupom JORNADA 10 que já diminui o valor. E se você pagar no Pix, diminui mais ainda, cai quase 20% aí no valor. Mas o que tem... muita gente tem perguntado, e eu acho ok vocês perguntarem, eu até vi que o Lessa tava trocando ideia com ele hoje tarde, no grupo lá, e a gente tava conversando assim, porque eu entendo a lógica de vocês, tava perguntando, mas e a Superbet? Não sai mais nada da Superbet? A última notícia que eu dei, eu nem falei aqui no Raiz Tricolor só, não falei principalmente no Jornada KTO 1902. A notícia que eu trouxe era,
o acordo, a gente ainda estava no Carioca, o acordo era para começar no início de abril. O único, do Fluminense com a Superbet, o único imbróglio que estava sendo resolvido era sobre a questão de festa de lançamento, porque você tinha as finais do Carioca, num final de semana e no outro, e tinha uma viagem para Libertadores no meio do ano que a gente ainda não sabia qual era, agora a gente sabe que é para Lima. E isso dificultaria a questão de lançamento, questão de troca de patrocínio mesmo, de sair a Betano, joga uma final com a Betano, outra final com a Superbet, enfim. A premiação que a Betano dá por título, e aí, se o segundo jogo for sem a Betano, essa premiação vale ou não vale? Tinha todo esse background aí para discutir, mas o acordo, o acerto do Fluminense com a Superbet estava fechado. Pois bem, ela tá fechada. Essa festa, inclusive, de lançamento, nesse evento, né? Não festa, mas esse evento de lançamento foi prorrogado, já foi agendado para depois, né? Para depois do que seria a final do Carioca. E uma coisa que me chamou a atenção é que, assim, a gente do meio jornalístico, a gente já sabe, vocês não são obrigados a saber, mas é importante saber. Se eu dei uma notícia e eu não voltei para cancelar aquela notícia, ela tá valendo ainda. Então, assim, não tem como eu abrir todo o vídeo falando Superbet tá certo, Superbet tá certo. Porque tá acertado, tá acertado. Existe uma questão que o Lessa até informou lá de pagamento da multa, isso eu não tô sabendo. Mas, enfim, então tá acertado com a Superbet. E vai lembrar, muita gente até comentou sobre a camisa, falando, pô, mas lançou com a camisa Cabetano? E galera, sim, lançou, porque se você me perguntar agora, num acerto que eu fizer aí com a tua empresa, se vai botar o logo do Raiz Tricolor branco ou se vai botar na cor original dele, eu vou te dar essa resposta aí em 1 hora no máximo. Na hora que eu ver o WhatsApp, eu vou te dar a resposta. Quem já trabalhou em empresa muito grande, e a gente tá falando de Fluminense, Umbro e Betano, caraca, olha o tamanho dessas empresas, sabe que decisões não são tomadas assim de um cara vai lá, mandou ok e pronto. Né? Essa camisa do Fluminense já está aprovada desde o meio do ano passado. Quando lançou uma coleção, a outra já está sendo aprovada para fazer. E, obviamente, o processamento de camisa da Umbro, imagina quantas camisas a Umbro não faz para vender só do Fluminense. Agora você imagina quantas camisas a Umbro não faz para vender de todos os times que ela tem no Brasil. Fora a produção que ela tem de outros clubes, né, da seleção da Inglaterra, por exemplo, e que ela faz no Brasil, produz no Brasil para vender no Brasil. Então, assim, a gente está falando de uma produção que começou lá atrás, que passa por todos os processos. Por isso tem o Betano ali que já vem. E outra, é o acordo atual. Imagina se lá em novembro o Fluminense fala sem Betano na camisa 2. Pode vir sem Betano que a gente vai ter outro patrocínio. E não tem. E não acerta com a Superbet. Imagina que doideira. Não é assim que funcionam as coisas. Então, muita gente tá falando, pô, não vou comprar porque tem o Betano. Provavelmente, todas as camisas dessa da branca serão vendidas com Betano, tá? Provavelmente isso, porque já foram produzidas, já estão chegando nas lojas. Óbvio, o Fluminense pode ter segurado para não colar em algumas e depois que vencer o contrato ali, romper o contrato, não colar e tal, ter uma entre-safra. Pode acontecer, uma nova produção pode acontecer. Mas de início o Fluminense vai trocar de patrocinador e a camisa à venda provavelmente ainda vai estar o Betano. Porque, por exemplo, quando a Betano chegou, a gente ainda ficou uma temporada sem ter o Betano na camisa. Porque o acerto foi no meio da temporada e as camisas eram produzidas sem o badge, o banner, né? Sei lá como é que fala agora, o patrocínio aqui da Betano. Então isso interfere pouco, assim. Se você for ter essa camisa do Fluminense que acabou de lançar, muito provavelmente você vai comprá-la com o Betano. A não ser que depois eles façam ali um recall e queimem todas as camisas que tem o Betano e façam novas. E a gente sabe que não é assim que eles jogam o jogo, né? É isso então, tá explicado, tá? Tamo junto, até a próxima. Valeu!